Fala, fiel. Final de jogo em Itaquera, Corinthians 0, Atlético Paranaense 0. Corinthians que depois da volta aos jogos aí após a pausa para a Copa do Mundo, enfrentou o Remo em Itaquera e venceu por 3-0. Foi até Salvador no domingo e empatou com o Bahia 1-1. O Corinthians vinha de bons resultados aí então, né? Venceu o Remo em Itaquera, empatou com o Bahia, um jogo difícil. O Corinthians teve uma viagem longa depois de ter jogado na quinta-feira contra o Remo. Teve que enfrentar o Bahia em Salvador, que é sempre um time difícil, é um time que está na parte de cima da tabela, e o Corinthians conseguiu um empate diante do Bahia em Salvador. Hoje, o Diniz surpreendeu, acredito que vocês também, acredito que todo mundo, né, todo torcedor corintiano, quando ele anuncia ali a escalação com o time reserva. O Corinthians jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Raniel improvisado na zaga e o Milans. O Milans foi de lateral direito, na verdade, e o Mateuzinho no lateral esquerdo. No meio de campo ele foi com Alan, Matheus Pereira, foi com Dieguinho, foi com Labiá, foi com Lingard. Então, uma alteração aí que ele fez na equipe titular do Corinthians, ele mesclou o time pro jogo de hoje. Não me agradou, acho que o Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians empata hoje, vai a 29 pontos, é um empate ruim. Pela circunstância de ter jogado com o time reserva, do Atlético Paranaense ter finalizado também, ter tido bola na trave, não é um resultado de tudo ruim. Porém, pela situação do Corinthians na tabela, era uma chance do Corinthians chegar ali próximo ao G4, se aproximar ali do G5, né, do Bahia, do Fluminense e do próprio Atlético Paranaense. O Corinthians deixa 2 pontos pelo caminho. Eu acho que esse resultado ele é melhor para o Furacão do que para o Corinthians. O Corinthians ainda teve 2 baixas aí, o Zaccaria, Labiá e o Yuri Alberto saíram lesionados. Vamos torcer aí para que não seja nada grave com nenhum dos 2 atletas, né? E é isso, o pós-jogo do empate do Corinthians de hoje é mais para a gente falar um pouquinho desse sentimento aí de ter deixado 2 pontos pelo caminho. O Corinthians poderia ter agora 31 pontos, está ali empatado com o Bahia na classificação. Deixou 2 pontos pelo caminho, chega a 29 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora, como a própria torcida disse aí no final do jogo, domingo é guerra, né? O Corinthians enfrenta o Internacional no Beira-Rio pela Copa do Brasil, jogo de oitavas de final, jogo de ida. O primeiro jogo vai ser no domingo, um dia atípico aí para uma decisão de Copa do Brasil, né? O jogo de oitavas de final, mas vai ser no domingo, no dia 2 de agosto. E o jogo da volta e a decisão vai ser em Itaquera no dia 6 de agosto, às 8 da noite. Então, vamos lá, o Corinthians precisa agora dar uma resposta, né? Poupou seu time titular para esse jogo diante do Atlético Paranaense. Não deu o efeito que o Diniz esperava, né? Porque o Corinthians não vence o jogo. E quando ele teve que colocar o Yuri Alberto, que é um dos titulares, o Yuri Alberto sai lesionado. Então não deu o resultado esperado. Não sabemos ainda se tem algo a ver com a troca do gramado da Neoquímica Arena, se tem algum outro motivo aí que pode ter ocasionado essas 2 lesões. Mas o Corinthians volta a jogar então no próximo domingo diante do Internacional pela Copa do Brasil. E a gente espera aí que com o time titular o Corinthians tenha um desempenho melhor do que o que foi apresentado hoje diante do time do Atlético Paranaense. Deixa seu comentário aí, o que você achou desse empate? O Corinthians deixa 2 pontos ou o Corinthians soma mais um ponto aí na classificação? Tamo junto, fiel.